ver o que é que a gente pode aprender sobre isso. Deixa eu fazer algumas explicações. Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu estou dizendo isso. Ela é a palavra de Deus, ela é infalível e ela é inerrante. Isso não significa que não houve erro de cópias. Pedro escreveu a sua primeira carta e mandou para as igrejas da Ásia Menor. As igrejas receberam e disseram, é uma carta do apóstolo Pedro, homem inspirado por Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Faz uma cópia. Porque naquele tempo não tinha imprensa, né? Então a cópia era feita na mão. Aí fizeram cópias da carta de Pedro, a original. E leram a carta original de Pedro, e leram, como era feita de pergaminho. Você sabe o que é que acontece quando você usa muito tempo uma coisa? Ela se gasta, ela acaba. Mas tinha cópia. Então passaram a usar cópia, e dizer, faz cópia da cópia. E depois faz cópia da cópia da cópia. Então, hoje nós não temos mais os originais. Aquela carta que Pedro escreveu, a carta de Paulo aos Romanos, nós não temos mais os originais, que são chamados de autógrafos. Mas nós temos cópias que datam do século II, do século III, século IV. Nós temos pelo menos 5.000 cópias do Novo Testamento e vários outros milhares de cópias do Antigo Testamento. Não existe nenhum outro livro que tenha tantas cópias. Vocês ouvem falar, por exemplo, de Aristóteles e Platão, não é isso? Vocês sabem quantas cópias tem das obras dele? E que não são nem dele, mas reproduzidas em outras. Às vezes não tem 10, 12 cópias antigas daqueles escritos. Não tem. E as pessoas ficam assim, puxa, mas a Bíblia foi copiada e não sei o quê. Se você for usar o mesmo critério que alguns ateus querem usar para desacreditar a Bíblia, você não vai acreditar que Aristóteles existiu, que Platão existiu, que Galileu existiu, que Homero existiu, porque a Bíblia é o livro mais bem atestado do mundo em quantidade de cópias que nós temos. Só que, já ouviram a brincadeira do telefone sem fio? Você tem uma fila de pessoas, né? Aí você diz para a primeira, o pastor Augustus é feio. Aí você tem que passar isso para outra pessoa. Aí você diz assim, ó, o reverendo Augustus é feio. Já mudou, né? Não é mais pastor, é reverendo, é feio. Aí você passa para outro e diz assim, o reverendo, olha, o que eu vi é que o reverendo Augustus é feio, mas o pastor Sérgio é pior. Aí vai, entende? Quando chegar lá na última pessoa, já fizeram essa brincadeira do telefone sem fio, quando chega na última pessoa, que compara com a primeira, houve acréscimo, houve alteração. Então é natural que no processo de cópia, um escriba, ele trocou uma letra, ele trocou uma palavra por um sinônimo. Em vez de dizer Jesus Cristo, ele disse Cristo Jesus. E quem já fez cópia sabe como isso acontece. Você às vezes copia a mesma linha 2 vezes, ou você pula uma linha. E quando você não conhece o idioma em que você está copiando, é pior ainda. Porque imagina um monge lá da Lituânia, sei lá de onde, qualquer lugar do mundo aí, que não falava grego, e fazia parte do trabalho dele copiar nos mosteiros, copiar trechos da Bíblia. Aí, naturalmente, ele não conhecia o grego, mas ele saía copiando, ele ia cometer um erro que ele não percebeu que cometeu, porque ele nem conhece a língua, não é? Então, nessas cópias que nós temos da Bíblia, você vai encontrar erros de cópia. Mas, porque tem tantos manuscritos assim, os estudiosos, que são chamados de manuscritólogos ou baixa crítica, eles comparam os manuscritos. E aí nós podemos ter certeza quase que absoluta de 95% do texto original. E os 5% que a gente tem dúvida não representa ameaça nenhuma. É troca de palavra, é uma palavra que está faltando, não ameaça nenhuma doutrina principal da Bíblia. Nada, 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 nada. Então, quando você ouvir esse argumento, não, mas papel cabe tudo, você responde, inclusive a verdade. Papel cabe tudo, inclusive a verdade. Não é? Então, você tem as cópias e essa disciplina chamada alta crítica ou manuscritologia, que é uma disciplina científica, ela nos dá, alguns acham que chega a 98% de certeza, né, do que era o texto original. E que o que fica com falta de comprovação não afeta em nada as doutrinas principais da Escritura. Então, mas há erros e culpitos. Então, quando eu digo que a Bíblia é verdadeira, não estou dizendo que não houve erro nas cópias. O que eu estou dizendo é que Deus, na sua misericórdia, preservou a sua verdade através das muitas cópias
e pelo estudo científico nós podemos fazer a recuperação.